Eu queria compartilhar com os irmãos, vivendo na palavra. Não é viver a palavra, não, é vivendo na palavra. Ou seja, viver inserido nela, viver dentro dela, viver por ela, certo? Vivendo na palavra, é o tema de hoje. Eu queria ler em Esther capítulo 1, e depois eu vou saltando vários versículos, para a gente poder entender um pouco o que o pastor Davi falou, mandou uma mensagem para mim. Pastor, pode trazer uma palavra? Eu falei, posso. Aí fui dormir. Aí 3 horas da manhã eu acordei e comecei a ler esse texto. E o Senhor falou ao meu coração várias coisas aqui. Impressionante. Eu queria compartilhar com os irmãos aqui sobre esses versículos. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: esses acontecimentos ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. E agora no versículo 10. No 7º dia da festa, quando o rei Xerxes estava muito alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que o serviam. Eu não vou ler o nome dos eunucos, não. Muito nome diferente, então deixa quieto. Então vamos passar para essa parte. Que lhe trouxessem a rainha Vaste, usando a coroa real. Ele queria que os nobres e os demais convidados contemplassem sua beleza, pois era uma mulher muito bonita. Mas quando transmitiram a ordem do rei à rainha Vaste, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. E no versículo 15, o que se deve fazer com a rainha Vaste? Foi uma pergunta. Perguntou o rei, de acordo com a lei, qual é o castigo para uma rainha que se recusa a obedecer às ordens do rei, transmitidas pelos eunucos? No versículo 19, portanto, se parecer bem ao rei, sugerimos que publique um decreto real com uma lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Determinará que a rainha Vaste seja expulsa para sempre da presença do rei Xerxes, e que o rei escolha outra rainha mais digna que ela. Quando o decreto for publicado em todo o vasto império do rei, maridos de toda parte, seja qual for a posição social, será respeitada pelas esposas. Capítulo 2, versículo 1. Passando a indignação de Xerxes, ele começou a pensar em Vaste, naquilo que ela havia feito e no decreto que ele havia publicado. Então seus conselheiros sugeriram, permita que procuremos em todo o império moças belas e virgens para o rei, e que o rei nomeie agentes em cada província para que tragam essas lindas moças ao harém. E no versículo 4 do capítulo 2, depois disso, a moça que mais agradar ao rei se tornará rainha em lugar de Vaste. O rei gostou muito desse conselho e a pôs em prática. No versículo 5, nesse tempo havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Radassa, também conhecida como Esther. Deus nunca te chama pelo apelido, certo? Ele vai te chamar pelo teu nome. Nós não temos apelido para Deus, nós somos chamados pelo nome. Ela se chamava também Radassa, mais conhecida como Esther. Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua própria filha. E agora no versículo 9, Hegai era o eunuco que era o responsável por essas moças. Ficou muito impressionado com a beleza de Esther
e a tratou com bondade. Sem demora providenciou que ela recebesse comida especial e tratamento de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Versículo 10. Mardoqueu havia instruído Ester a não revelar a ninguém. Mardoqueu orientou a sua prima Ester a não revelar a ninguém sua nacionalidade, nem a origem de sua família. Todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícia de Ester e descobrir o que estava acontecendo. Era a preocupação daquele homem que Deus colocou na vida daquela mulher. Perdeu seu pai, perdeu sua mãe naquele movimento do exílio. E Jeremias pregou lá atrás, que ele prega lá, ele anuncia a palavra e diz: se vocês quiserem viver, vocês têm que ser levados cativo por Nabucodonosor. E ele profetizou isso, foi jogado lá na cisterna, ficou lá no meio do barro. E aí o rei, alguém lá se compadeceu e ele permitiu que tirasse de lá, levou ele na presença do rei. Mas o que vai acontecer? A mesma coisa. Se vocês não se entregarem a Nabucodonosor, vocês vão morrer. Não tem jeito. Vocês têm que se entregar, têm que ser levados cativo se quiserem viver. A palavra que foi direcionada através de Jeremias para esse povo aqui. E Deus não esquece, mesmo Deus corrigindo o seu povo, Ele protege, Ele sustenta, Ele protege, Ele guarda, Ele ama. E Ele sempre faz uma coisa indescritível, Ele sempre faz uma coisa como Deus eterno e poderoso. Ele vê o seu coração, Ele vê o seu propósito e Ele vê as suas convicções. E ele escolheu Mardoqueu para ser o canal de bênção para a vida daquelas pessoas. E escolheu Ester. Às vezes o não de Deus para a nossa vida é para nos abençoar. E às vezes o sim também é para abençoar. Deus faz como Ele quer. O não dessa rainha Vaste abriu o caminho para Deus fazer a sua grande obra através daquela mulher que se colocou na disposição como? Qual foi a disposição que essa rainha Ester se colocou antes, Ester? Qual é a disposição que ela teve? Ela guardava os mandamentos do Senhor, embora que nós não vemos escrito nenhum aqui, nenhuma vez, nome de Deus aqui nesse texto, ou nesse capítulo, você não vê o nome de Deus, mas você vê o Deus atuando do princípio ao fim, você vê Deus falando do princípio ao fim, e Ele vai e conversa com a sua prima e diz: olha, não diz para ninguém a sua nacionalidade, a nossa nacionalidade, nem a nossa família, não fala isso para ninguém. E eu posso conjecturar, eu posso dizer também que ele deve ter dito: não diz para ninguém qual é o nosso Deus, não. Fica calada. Existe um tempo para Deus atuar. Deus, Ele pode fazer todas as coisas como Ele quer, mas Ele prefere te usar. Ele prefere usar a mim, Ele prefere usar a Paola, Ele prefere usar cada um de nós para o seu nome ser glorificado. Ele poderia fazer totalmente diferente, mas ele viu alguém que estava guardando a sua palavra, ele viu alguém que estava inserido na palavra, alguém que estava vivendo a palavra, alguém que estava convicto, aquele que tinha aquela convicção, aquele que estava ali firme. E Deus, o que vai chamar a atenção de Deus não são os seus movimentos. O que vai chamar a atenção de Deus não é o que você faz ou deixa de fazer, são as suas convicções. As suas convicções vai dizer quem você é diante de Deus, aquilo que você não abre mão, aquilo que você não deixa escapar, aquilo que você sofre, você perde a vida, você perde os parentes, você perde os amigos, por amor de Deus. Isso é convicção. E esta mulher tinha. Mardoqueu tinha essas convicções, e ele disse: você pode ser escolhida sim, e levou para ela lá, ela já era cativa, e leva para lá, e o rei se alegra, o rei gosta, e no primeiro olhar ele diz: é essa mulher que vai ser a rainha, essa vai ser a minha esposa.
Ela não foi lá com esse intuito, ela não estava ali pensando nessas coisas, até porque que ela era escrava, ela estava ali como exílio, já estava no finalzinho, o povo já estava arrumando as malas, já estava chegando o tempo de Deus, para que eles pudessem retornar a Jerusalém. Mas alguém, Satanás, já estava lá ouvindo a palavra que Jeremias liberou para eles. Então, vocês não vão morrer, mas aqui existia um inimigo do povo de Deus chamado Amã. Esse homem era o inimigo do povo de Deus. Então o diabo lá disse: não vai morrer aqui. Aqui não vai morrer, vai ser entre mas lá eu vou armar alguma coisa para esse povo morrer. E ninguém sabe os pensamentos de Deus. Ninguém tem a mente de Deus para saber o que ele pensa. Os caminhos do Senhor são muito mais altos que os nossos. Os pensamentos deles são muito mais altos que os nossos, queridos. Mas uma coisa é certa, mesmo ele não dizendo para nós alguns dos seus segredos, ele nos ama incondicionalmente. Mesmo a gente não entendendo nada, por tudo que a gente está passando, ele nos ama a si mesmo. E lá na frente a gente vai entender, o mais importante é ele olhar para dentro de nós e ver o movimento de convicção. São as convicções que eu tenho, aquilo que foi plantado no meu coração, aquilo que Deus colocou na minha vida, os tesouros que Deus colocou no meu coração, no seio da igreja, isso jamais pode ser arrancado. São esses movimentos que na hora da aflição, é na hora da doença, é na hora da luta, e para ser usado por Deus, ele vai olhar isso. Ele poderia muito bem falar com a prima dele, orientar e deixar ela para lá. Mas ele não. Ele tinha uma preocupação muito mais além do que isso. Porque todos os dias ele ia lá na porta do templo, na porta do palácio e procurava sondar, procurava saber, a comunicar, procurava saber como é que estava a vida da sua prima, que foi tirada dele assim e foi levado lá para dentro do palácio. Então são 3 pessoas que Deus usa ali na vida de Mardoqueu. Foi Mardoqueu, foi a rainha Esther e foi também esse homem que era o Hegai, o eunuco que era o encarregado dessas mulheres. Deus usa esse homem também para ser o porta-voz do que estava acontecendo lá fora com a rainha, o que estava acontecendo lá dentro, o que Mardoqueu sabia, ela ia lá e falava para ele. Os planos desta mulher não era ser rainha. Não adianta você ser colocado lá em cima, você não pode mudar a sua característica, a sua identidade não pode ser mudada pela honra que Deus vai te dar. Tem que manter a mesma, a mesma humildade. Quando Deus te coloca em algum patamar, Deus te coloca em alguma posição para ser usado por Ele, você não pode mudar a sua identidade, você não pode se orgulhar porque você recebeu aquilo ou deixou de receber. Continua a mesma coisa, porque Deus quer fazer muito mais além do que isso na sua vida. Deus quer fazer muito mais além daquilo que nós, muitas das vezes, estamos preparados para receber ou para fazer. E este homem não se cansava, estava ali todos os dias. E aqui prossegue. No capítulo, no versículo 9, no versículo 10. Nós já lemos, agora no versículo, tá vendo? Eu não sou igual o pastor Davi não, hein? Não, tá aqui. E no versículo 20. No versículo 20 do capítulo 2 diz assim: Esther continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Há momento que você tem que calar. Há momento que você tem que agir, há momento que você tem que chorar, há momento que você tem que se entristecer, e há momento que você tem que sentar, há um momento para tudo, para você fazer a missão de Deus. E quando Mardoqueu soube disso,
E aí houve-se uma conspiração. A conspiração do capítulo 3, que fala sobre os judeus. Algum tempo depois, o rei Xerxes promoveu alguma coisa ali e colocou Amã, no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 2. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam. Quando Amã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele, para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele, para não lhe dar demonstrativo de respeito. Eu estou lendo em outra versão, que eu não estou acostumado com... Hoje eu estou com outra versão aqui, não sei por que eu trouxe essa Bíblia hoje. Eu gosto muito da King James. Então os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Todos os dias lhe dizem isso, mas ainda assim ele não dava ouvidos. Então contaram tudo a Amã, para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Interessante, né? Quando é a hora de falar, você fala. E você acaba sofrendo por causa da sua nova identidade que você recebeu. E você acaba sendo taxado como louco, taxado como bobo. O mundo já não recebe mais a gente como antes. Os seus parentes já não te recebem como antes, porque você gostava de fazer algumas coisas. E essa nova identidade que você recebeu, que é o novo nascimento em Cristo, tudo muda. Você não é mais aquele. E quando chegar na hora certa, tu vai falar. E às vezes não precisava você dizer, mas o movimento de Mardoqueu já dizia muita coisa, porque todos os dias esse Amã passava para lá e para cá, e todos se curvavam diante dele. Mas Mardoqueu continuava na sua posição. Continua, querido, na posição que Deus te chamou, convicto, fazendo a obra de Deus, sendo sustentado por ele. Esse momento que a gente precisa guardar. E o mais interessante é que no capítulo 13, no capítulo 4 e no versículo 13, Mardoqueu enviou resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio isso é outra história. Por quê? Porque os versículos antes diz o seguinte: a conspiração. Então você não vai se curvar. Não, eu não vou me curvar diante de você não, porque eu sirvo um Deus vivo. Ele deve ter falado isso para ele. Eu sou judeu e você conhece a história do judeu. Eu não vou adorar você. E Amã sai dali muito triste, aborrecido. E quando chega em casa, ele fala para a sua família, para os seus amigos, para os seus conselheiros. A sua mulher logo dá um conselho. A mulher fala para ele: fica triste não, arruma uma forca, faz uma forca de 20 metros de altura e coloca ele lá. Impressionante, não? Faz uma forca de 20 metros de altura, a mulher dele falou para ele, e ali coloca uma forca e mata ele. Ele disse, e ele não satisfeito disse: não, eu não quero matar só Mardoqueu não, eu quero acabar com todos os judeus. E ele arruma aquele trama todo e ele vai lá e fala para o rei passa para ele 350 toneladas de prata. 350 toneladas de prata, e ele distribui para todo mundo essa prata, porque quanto mais judeus você matar, mais dinheiro você vai ganhar, mais prata você vai ganhar. Impressionante isso. 350 toneladas de prata. O rei concordou e, para confirmar sua decisão, tirou do dedo o anel, o selo real, e o entregou a Amã, filho, também não vou dizer o nome dele, inimigo dos judeus. O rei disse: a prata e o povo são seus, faça com eles o que lhe parecer melhor. E o que estava no coração desse homem? Destruir o povo de Deus, acabar com tudo. E não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? As nações todas querendo destruir Israel. Hitler no Holocausto lá não quase acabou com o mundo todo, com os judeus todos. Mais de 6 milhões foram mortos. É o mesmo espírito, querido. Mas Deus reserva o seu povo.
Deus guarda o seu povo, Ele tem promessa para nossas vidas, Ele tem promessa para a sua igreja, Ele tem promessa para mim, Ele tem promessa para você. O que Ele precisa de ver em nós? As nossas convicções. O que a gente está fazendo e que chama a atenção do Senhor? São as nossas convicções. E a gente vai ler aqui em Jó, capítulo 23, do versículo... Do versículo 10 em diante diz assim, Jó capítulo 23, do versículo 10 em diante diz assim, ó. Todavia ele conhece bem o meu caminho, por onde passam meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro, refinado. Os meus pés acompanharam as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para lado nenhum. Jamais me apartei dos mandamentos de seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que o meu próprio pão de cada dia. Contudo, ele é o Todo-Poderoso. Quem lhe poderá fazer qualquer oposição? Ele faz o que decide fazer e realiza quando deseja. Foi fácil para Jó entender isso? Jó não tinha muita intimidade com Deus, não. Mas tinha uma coisa que ele fazia muito bem. Ele era justo, ele era íntegro, era temente a Deus e desviava do mal. E isso chamou a atenção de Deus, não foi só de Deus não, porque é isso que Deus espera de mim, Deus espera de nós integridade espiritual, Deus espera de nós que sejamos justos, Deus espera de nós que sejamos convictos, Deus espera de nós que desviamos do mal. Isso aí é o que Deus espera de mim, que é o nosso dever. Mas esse movimento chamou a atenção do diabo. E aí ele começa a conversar com Deus, e aí Deus coloca Jó em prova. E Jó não está sabendo de nada, mas uma coisa ele sabia fazer muito bem, todo ano ele fazia sacrifício para cada filho, ele fazia o sacrifício e o Senhor recebia aquilo tudo, o Senhor recebia com amor, e depois ele recebe 6 notícias ruins, aquelas notícias que vêm para arrebentar, e ele continuou de pé. As suas convicções não foram abaladas. Deus quer te usar, querido, mas você precisa ser convicto. Você precisa ser convicto, você tem que ter convicção naquilo que você tem crido. Você tem que ter convicções na fé, você tem que ter convicções na palavra, você tem que viver, ser inserido na palavra, viver na palavra. E Jó, ele aprendeu isso. E lá ele começou a fazer, e depois aqui, nesses versículos 23, ele começa a dizer, eu conheço Deus agora. Eu sei quem Ele é, e da palavra das suas bocas eu jamais me apartei, e eu prefiro mais os preceitos, ensinamentos dele, do que o meu próprio alimento. Que coisa linda é isso, enquanto que nós hoje nos distraímos com tantas coisas. E muitas das vezes os ensinamentos do Senhor ficam em 4º, em 5º, 6º lugar, porque nós somos humanos, eu também sou assim. Às vezes eu procuro fazer o que eu preciso fazer primeiro para mim, depois é que eu vou procurar Deus. A não ser que Deus permite eu perder o sono e de madrugada vou ler. Às vezes Deus me permite um fogo aceso lá, e aí eu peço misericórdia, agradeço o Senhor por um milagre, vou lá orar. E às vezes Deus faz desse jeito. Por quê? Porque Deus nos ajuda a orar, Deus nos ajuda a clamar, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus nos ajuda a fazer isso. E aí a gente começa a entender como Deus faz as coisas. Mateus capítulo 2, capítulo 3, agora vamos sair daqui de Esther. Mas eu queria, antes de ir lá para Mateus capítulo 13, eu queria ler uma coisa para vocês aqui interessante, que eu sei que vocês já leram. No capítulo 7 de Esther, do versículo 3, diz assim, e é interessante que quando houve essa conspiração toda, todo o povo ficou orando, clamando, chorando, certo? Lamentando, por causa do decreto do rei. E aí o que acontece? Chegou aos ouvidos lá da rainha Esther.
Ela soube que Mardoqueu estava lá na porta do palácio com roupa de saco. E o que ela faz? Ela pega a melhor roupa que tem e manda o eunuco levar. Manda ele vestir essa roupa. Ela não estava entendendo nada. Ela não estava entendendo absolutamente nada. Leva esse pano de saco para ele lá. Leva esse pano aqui para ele substituir o pano de saco, a roupa simples. E bota essa roupa aqui, boa nele. Não era isso que ele queria. O coração dele estava ardendo. O coração dele estava clamando, estava chorando por coisas terríveis que estava acontecendo. E no capítulo 4, versículo 3, Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Não pense que por estar no palácio você escapará. Quando todos os outros judeus forem mortos, se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte. Que convicção, hein, querido? Você está lá. Pode acontecer coisas que você vai ficar calada, você vai se omitir, mas você e sua família vai morrer. Mas o restante do povo, por um jeito ou de outro, Deus vai livrar. Que coisa, hein? Em meia calamidade, ainda encontra força dentro de um homem que um decreto do rei que não podia ser revogado, a esperança era a morte, a esperança era a destruição, era exterminar todo o povo, e ele fazia parte desse povo, a vida dele estava correndo perigo, mas mesmo assim, do fundo da alma ele diz, ainda que você não clame, ainda que você não faça nada, mas Deus vai fazer um movimento, e ele vai livrar o nosso povo dessa confusão. A convicção que Deus espera, a fé que existe no seu coração, ela tem que estar em evidência todos os dias. Não são as circunstâncias maiores do que você está passando, não são as circunstâncias que vai determinar a sua fé, vai ser aquele comprometimento que você tem com Deus. Senhor, hoje está ruim, hoje está péssimo, mas no fundo da minha alma sairá a fé. Eu tenho certeza que de uma maneira ou de outra tu irás fazer. De uma maneira ou de outra ele vai fazer. Mas se você estiver lá, é bom que você faça alguma coisa. E ela disse, e que você faça alguma coisa, mas se você e seus parentes morrerão. Quem sabe, olha só, querido, os últimos versículos aqui, quem sabe, Mardoqueu falando, quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha, não foi para destaque que Deus te colocou nesse mundo, mas é para a obra de Deus, é para você fazer a palavra, é para você realizar a obra que Ele colocou em suas mãos. A igreja não foi colocada como destaque, não, querido, é com humildade, é com sofrimento, mas para realizar a obra de Deus, com determinação, com alegria, com humildade, está submisso à vontade e à autoridade de Deus. Quem sabe, não foi para isso que você foi colocada lá? E ela disse, tudo bem, mas tem um jeito muito melhor ainda. Eu vou estar lá. O que eu vou fazer, vocês não poderão fazer, mas uma coisa a gente pode fazer junto. Eu vou colocar as mulheres, as minhas amigas em jejum por 3 dias e 3 noites. E agora você convoca o povo lá e fica em jejum em 3 dias e 3 noites, porque não é o tempo. Deus muda o tempo para realizar a obra dele. Deus muda o tempo para te abençoar. Deus muda o tempo para determinar uma bênção sobre sua vida. Deus muda o tempo para te curar. Deus muda o tempo para falar no seu coração. Deus muda o tempo para salvar a sua família. Porque ela disse, não é o tempo. Coisa difícil para mim agora. E eu vou chegar lá. Se o rei não apontar o certo de ouro para mim, eu estou morta. Porque não é o mês,
Não é o tempo de eu estar lá. E aí o povo escuta, o povo cai. Precisa de unidade, querido. Para Deus fazer alguma coisa, Ele não faz em tempo dividido. Precisa de unidade. E vai todo mundo em jejum, todo mundo em oração, clamando 3 dias, 3 noites. E no terceiro dia, a rainha se prepara e vai em direção ao palácio, na câmara do rei. E ele estava olhando assim para fora. Será o que ele estava pensando? Era o tempo de Deus. E quando ele olha para ela, ele aponta o cetro e diz: seja bem-vinda, minha mulher. Seja bem-vinda aqui. O que tu queres? Peça o que tu queres. Eu te darei até a metade desse reino. Quando Deus faz a obra, não tem nada que impeça. Nós precisamos entender isso. Que quando Ele quer realizar, não tem nada que impede. Basta Ele querer. Preparou aquele momento e o rei disse: rainha, o que tu queres, Esther? Peça o que tu queres. Estendeu certo para ela, ela se encurvou. Eu não quero nada. Eu só quero que tu faça um banquete. E convida a Amã, para a gente estar junto nesse banquete. E o rei ficou assustado. Mas não vai me dizer agora? Não. Faça o banquete. Depois, e deixou ele com aquela vontade de pé. E de sempre. Mas o que é? Calma, no dia eu falo. Nós estamos muito preocupados, sabe, querido? Que é a vez de vestir, que é a vez de comer. Está muito preocupado com isso. E Deus faz tudo. E quanto mais preocupado você fica, pior a situação fica. Pior a situação fica. Sabia disso? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. O tempo de Deus, ele precisa encontrar com o nosso tempo. E alguma coisa acontece. O não, ele se torna sim. O sim se torna não. Deus é Deus. Deus é todo poderoso. Os planos são dele. Tudo vem dele para nossas vidas. E o restante não precisa dizer. Agora, uma coisa interessante, que quando a rainha, no capítulo 7, no versículo 3, a rainha diz assim: a rainha Esther respondeu: se conto com o favor do rei. Aí ela começa a contar. Se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido. Sabedoria, hein? Porque minha vida e a vida de meu povo, aí ela conta, não era para estar calado? Há momento para você falar, há momento para você agir, há momento para chorar, há momento de você fazer tudo debaixo do céu. Você precisa estar atento, igual Mardoqueu fez. Ele ficou atento aos acontecimentos, ele ia na porta do palácio todos os dias, preocupado. O que está acontecendo lá dentro? A minha prima é diferente, ela é judia, meu Deus, será que ela está abandonando a lei de Deus? E ela diz: porque minha vida e a vida de meu povo, pois eu e meu povo, aí ela fala, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, olha que coisa linda, irmãos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Eu me contento ser escravo a vida toda. O meu povo se contenta em ser escravo a vida toda. Mas morrer não. Matar eles. Ser aniquilado não. Existe uma promessa de Deus. Existe uma promessa para nós. Ser aniquilado não. E é desse jeito. É desse jeito que Deus trabalha em nossas vidas. Mateus 13, versículo 20 e 21 diz assim, ó. Eu estou falando
que a gente precisa viver na palavra. Mateus 13, versículo 20 e 21. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. 21. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Isso é a palavra de Jesus. Aí vem os problemas, logo perde o ânimo. Amanhã eu vou bater uma foto lá das gramas que eu mandei plantar. Eu escolhi lá vários lugares lá, o projeto Pé de Grama. E é interessante que o rapaz está lá, todo feliz, e eu montei uma equipe para plantar grama. E a equipe feliz, porque chegou para mim e disse assim: mestre, nós já plantamos a grama toda, mais de 200 metros quadrados, vamos lá para o senhor ver. Aí eu olhei, realmente está muito bonita, arranca a grama toda, arranca fora. Mas nós gastamos o dia todo quase para plantar a grama, e agora arranca a grama toda. Vocês já viram o terreno como é que está? Observou o terreno como é que está? Cheio de pedra, está rochoso. Pega a enxada lá e vai removendo. Remova a terra, porque a raiz dessa planta, a raiz desta grama, ela tem que penetrar, ela tem que buscar os nutrientes, senão ela morre. Eles não ficaram satisfeitos, não. Arrancaram, aí ficaram o dia todo, e mais o outro dia. Falei, deixa a grama lá. Coloca ela uma em cima da outra e vai regando. E eles foram arrancando. Falei, tá vendo? Tira aquela pedra. Tirou. Aqui, um monte de pedra aqui. Vai tirando quando assim. Remova a terra. Tem mais pedra? Não. Agora, moça, tá bonita. Tá linda. E a mesma coisa aqui. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Mas nós precisamos ter raiz. Nós precisamos ter raiz, porque a raiz ela precisa ultrapassar o terreno rochoso para pegar os nutrientes. E qual é o terreno rochoso? Qual é a rocha maligna, ruim, que atrapalha a sua raiz de penetrar para pegar ali os nutrientes necessários para você viver? O que está faltando? Qual é o problema que falta? Qual é o problema que está acontecendo na sua vida que te impede da sua raiz penetrar para pegar os nutrientes necessários? Porque a palavra é linda, não é só simplesmente jogar água em cima da planta, é necessário que tenha raiz, é necessário, a raiz ela busca lá o nutriente, e você precisa ser resiliente, você precisa penetrar para buscar aonde tem nutriente espiritual para a sua vida. Não é o pastor que vai fazer, não é esse, não é aquele, mas é você e o Espírito Santo. Gente, é uma vida de oração, é uma vida de descanso com Deus, é uma vida de busca, de clamor, esperando a resposta de Deus. A rainha Esther estava como rainha, ela não estava nem aí para isso, até porque ela ficou 1 ano, 6 meses sendo preparada com perfumes caríssimos, e depois 6 meses embelezando com cosméticos. É isso que se fala, cosméticos? Cosméticos. Meu Deus do céu. 6 meses ela sendo preparada. Não precisava nem disso. Não precisa se embelezar para você fazer a obra de Deus, não. Você vai fazer a obra do jeito que Deus quer. É do jeito que Ele te chamou. E não adianta, porque é o tempo de Deus. E você vai ser sempre bela. Você vai ser sempre bonito, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Todos nós somos bonitos e jovens. Até eu sou jovem. Levando em consideração que estamos em obra, eu sou jovem. Nós não estamos em obra. Aquele que em vós começou uma boa obra de perfeição. Estou em obra. Então somos jovens sempre.
O que te atrapalha? Você precisa buscar os nutrientes. Os vendavais vêm. Alguém aqui já viu um bambu só plantado? Se viu, é muito difícil. Eu trabalhei na Opt Globe, lá na Vargem Grande, fazendo a obra. Fazendo a obra, sabe de quem? Do Bill Gates. E aí ficamos ali quase 3 anos fazendo a obra. Aí foram plantar bambu. Aí o cara foi e plantou bambu. Colocou vários bambus assim. E eu fiquei observando, 3 anos trabalhando ali. O troço secou tudo. Falei, o cara é doido, fez um serviço à toa, porque o bambu está aqui. O bambu está podre, não tem vida. Mas depois de 2 anos começou a dar aquele brotinho. Falei, poxa, mas ele estava seco, começou a dar aqueles brotinhos. Ele fica 2 anos criando raiz para baixo ali, raiz, ó. Porque a natureza diz para ele, você é fino, você é fraco. Se você não tiver raiz, o vento vai te derrubar. Mas é interessante que o bambu é sempre moita, porque um vento dá, um bambu encosta no outro, e um encosta no outro, e assim ninguém cai. É que a igreja precisa estar unida uns com o outro. Eu com seus problemas, chorando, se alegrando, e vamos levando, botando a mão, e vamos colocando, apertando a mão, e abraçando, e vamos caminhando. Ninguém é forte. Mas o mais interessante disso tudo, precisa ter raiz. Não se alegre simplesmente com a palavra, com a água, com a alegria. Não fique somente nessa alegria, não. Mas permita o Espírito Santo te dar as diretrizes para você criar raízes e ultrapassar esse rochedo que você precisa ultrapassar hoje. Você precisa romper isso, querido. São os probleminhas que te desanimam, são as perseguições que vão desanimando, esses nossos irmãos que estão da igreja perseguida, que estão aí no mundo afora aí, tem raiz. Só vai para lá se tiver raiz. Porque se não tiver, o cara vai colocar um fuzil na cabeça lá do pastor. Ó, vou matar o seu filho se você negar. Não. Se não tiver raiz, ele vai negar. A igreja precisa estar preparada para o que vai vir por aí. Eu prefiro, particularmente, me preparar para o pior. Certo? Porque os evangelhos diz tudo de luta, de tribulação, e não sei o que, e tal. E Jesus, antes da vinda do Senhor, o Senhor fala em um monte de coisa. Guerra, terremotos, pai contra filho, filho contra pai. Então eu prefiro me preparar por essa perseguição. E eu preciso criar raiz. Eu preciso ser resiliente. Abandonar os problemas. E essa raiz, os problemas não podem deixar a minha raiz de fecundar, de buscar os nutrientes. Eu não posso só simplesmente ficar na alegria da palavra. Eu preciso viver, eu preciso estar inserido nela, eu preciso estar na palavra. Sabe por quê, querido? Quem nasceu em 1960 já viu muitas coisas boas. E no mundo cristão, no cristianismo, de lá para cá mudou muita coisa. Então você precisa criar raiz. E a igreja aqui, eu fico feliz, porque aqui nós aprendemos a criar raiz. Se você não cria raiz, você morre, porque os nutrientes estão lá embaixo. Era igualzinho as plantinhas lá, que eram as gramas. Depois, hoje, eles estão lá bonitas, já está até pedindo para ser aparada. Mas se tivesse lá com aquele terreno rochoso, certamente ia secar. Assim somos nós. Não se empolgue, mas seja motivado por Deus. Viva a palavra. Vive na palavra. Vive inserido nela. Custa o que custar. Seja um Mardoqueu, vigiando, buscando, vendo os acontecimentos. O que será? O que vai acontecer? O que Deus vai fazer comigo? O que Deus vai fazer do meu povo? No tempo certo, Deus vai te usar, no momento certo, na hora certa.
Seja uma rainha, uma mulher florescente, igual Esther, que ela floresceu depois que a rainha Vasti disse não. Seja uma mulher florescente diante do Senhor e fala aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e que o Espírito Santo de Deus possa nos aplicar todos os dias e que possamos com humildade, porque diante da honra, o que precede a honra é a humildade. E o que precede a ruína, a destruição, é o orgulho, a soberba. E que possamos pegar o exemplo desses três, fazer a obra de Deus diligentemente. Permita Deus olhar para o seu coração e arrancar daí de dentro as suas convicções, amém? Seja convicta, Deus está com você, as leis do Senhor, o novo nascimento, a natureza de Cristo em nossas vidas, elas não podem ser arrancadas, amém? Vive por elas e seja um servo de Deus, amante da palavra, aguardando as perseguições, aguardando os momentos difíceis que poderão vir por aí afora. E precisa ter raiz, amém? Que Deus abençoe a todos. Não, deixa eu ler, você está vendo? Deixa eu ler o Romanos aqui para a gente fechar. Romanos, eu falei que eu ia, irmão, eu prometo não fazer mais isso, que eu me enrolo. Não é de mim fazer isso. Mas eu achei interessante, porque é uma história, e a gente precisa estar aprofundada nela, né? Primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Isso é para a igreja, é para todos nós. Amém? Isso é para a igreja, é para todos nós. Portanto, meus amados irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos, dia após dia, à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Conselho de Paulo para a igreja do Senhor. Amém? Seja inabalável, sede firmes e constantes, sempre produtivo na obra do Senhor. Amém.